Você já ouviu algo tão estranho que pensou que só podia ser uma piada? Bem, o mundo está cheio de fatos que confundem a linha entre a realidade e a ficção. Hoje, vamos mergulhar fundo em algumas das verdades mais bizarras que farão você questionar tudo o que achava que sabia. Prepare-se, porque algumas delas são verdadeiramente alucinantes. Vamos começar com um clássico do reino animal. Você sabia que o coração de um camarão está localizado na sua cabeça? Parece algo de um filme de ficção científica, mas é verdade. A anatomia de um camarão é muito diferente da nossa. Seu cefalotórax, que é uma fusão da cabeça e do tórax, contém todos os seus órgãos vitais, incluindo o coração, o estômago e o cérebro. Então, quando você vê aquele pequeno pulso na área da cabeça de um camarão, é o coração dele batendo. Este design compacto é eficiente para seus corpos pequenos e estilo de vida aquático. Falando em anatomia estranha, vamos falar sobre a água-viva imortal. Sim, você ouviu direito. Imortal. A Turritopsis dornii tem um mecanismo de sobrevivência único. Quando está ferida, faminta ou enfrentando estresse ambiental, ela pode reverter ao seu estágio mais primitivo de vida, uma colônia de pólipos. Essential Man. Ela aperta o botão de reset biológico, rejuvenesce e recomeça seu ciclo de vida. Os cientistas estão estudando esse processo, chamado transdiferenciação, onde um tipo de célula se transforma em outro. Imagine as possibilidades médicas se pudéssemos entender e replicar essa capacidade de regenerar e reverter o envelhecimento. Agora, um pouco de história que soa completamente inventada. Na Roma Antiga, havia uma tintura roxa tão valiosa que valia mais do que seu peso em ouro. Essa tintura, conhecida como púrpura de Tiro, era extraída do muco de um caracol marinho específico. O processo era incrivelmente trabalhoso. Eram necessários dezenas de milhares de caracóis para produzir tinta suficiente para a borda de uma única toga. Isso a tornou um símbolo de imensa riqueza e poder, reservado exclusivamente para imperadores e a elite. Assim, a frase "nascido na púrpura" refere-se, literalmente, a nascer em uma família que podia pagar por essa cor luxuosa. Vamos mudar de assunto para algo um pouco mais distante. Há um planeta em nossa galáxia, o 55 Cancri 1, que os cientistas acreditam ser feito em grande parte de diamante. Ele tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e orbita sua estrela tão de perto que a temperatura de sua superfície é escaldante. A imensa pressão e o calor nesta superterra rica em carbono teriam comprimido seu carbono em um diamante maciço. Embora não possamos exatamente ir minerar lá, é um lembrete impressionante de quão diversos e extremos outros mundos podem ser. Um planeta de diamante, imagine só, de volta à Terra. Você já ouviu falar da Grande Guerra dos Emus? Em 1932, a Austrália literalmente declarou guerra aos emus. Após a Primeira Guerra Mundial, milhares de veteranos receberam terras para cultivar, mas suas colheitas estavam sendo destruídas por cerca de 20 mil emus que migravam pela área. O exército foi chamado, armado com metralhadoras. Você pensaria que seria uma vitória fácil, certo? Errado. Os emus provaram ser alvos surpreendentemente difíceis. Eram rápidos, se espalhavam em todas as direções e resistiam aos tiros. Após um mês de fracasso cômico, os militares se retiraram. Os emus haviam vencido oficialmente a guerra. É uma história hilária e humilhante sobre subestimar a natureza. Aqui está um fato que pode mudar a forma como você vê seu próprio corpo. Você é mais bactéria do que humano. Para cada célula humana em seu corpo, há aproximadamente de 1 a 3 células bacterianas vivendo sobre e dentro de você. Esta comunidade de micróbios, conhecida como seu microbioma, é crucial para a sua saúde. Eles ajudam a digerir alimentos, produzem vitaminas essenciais e até treinam seu sistema imunológico. Então, você não é apenas um indivíduo, você é um ecossistema ambulante e falante. É uma relação simbiótica, sem a qual não poderíamos viver. Vamos voltar no tempo novamente, para o século XVI por um tempo. As tulipas foram uma das coisas mais valiosas do mundo. Durante a Era de Ouro holandesa, um fenômeno conhecido como mania das tulipas tomou conta. Os preços dos bulbos de tulipas raras dispararam para níveis astronômicos. Em seu auge, um único bulbo podia ser trocado por uma casa, um terreno ou o salário de uma vida inteira. Foi uma das primeiras bolhas especulativas registradas na história. As pessoas estavam obcecadas. Claro, a bolha eventualmente estourou e o mercado quebrou, deixando muitas pessoas financeiramente arruinadas. Tudo por uma flor. De flores para frutas, aqui tá uma bomba botânica. Bananas são bagas, mas morangos não são. Eu sei,
Parece o contrário, mas, botanicamente falando, uma baga é um fruto que se desenvolve de uma única flor, com um único ovário. Bananas, uvas e até melancia se encaixam nessa definição. Morangos, por outro lado, se desenvolvem de uma flor que tem múltiplos ovários. Isso os torna um fruto agregado acessório, não uma verdadeira baga. É uma daquelas classificações científicas estranhas que bagunçam nosso entendimento cotidiano dos alimentos. Vamos olhar para o céu. O som da erupção do vulcão Krakatoa em 1883 foi tão alto que circulou a Terra 4 vezes. É considerado o som mais alto já registrado na história moderna. A explosão foi ouvida a mais de 4.800 quilômetros de distância. Pessoas em uma ilha no Oceano Índico pensaram que estavam sob fogo de canhão de um navio próximo. A onda de choque foi tão poderosa que rompeu os tímpanos de marinheiros a 64 quilômetros de distância e ainda era detectável por barômetros do outro lado do mundo dias depois. É um testemunho poderoso da força bruta e explosiva do nosso planeta. Já sentiu uma vibração fantasma do seu celular, mesmo quando ele não tocou? Há um nome para isso: Síndrome da vibração fantasma. É um fenômeno psicológico relativamente novo, onde seu cérebro interpreta mal outras informações sensoriais, menos como o roçar de suas roupas, menos como se fosse seu telefone vibrando. É um efeito colateral de nossas vidas modernas, hiperconectadas. Nossos cérebros se tornaram tão condicionados a antecipar uma notificação que às vezes criam a sensação. É um exemplo estranho de como a tecnologia está literalmente religando nossos cérebros e percepções. Aqui está um fato de higiene histórica que pode te deixar desconfortável. Na Europa medieval e renascentista, o banho público era comum, mas as pessoas raramente usavam sabão. Em vez disso, elas raspavam a sujeira, o suor e o óleo da pele usando uma ferramenta chamada strigel. Essa prática foi adotada dos romanos. Eles se cobriam de óleo e depois raspavam tudo. Embora tivessem um sabão básico, muitas vezes era áspero e caro. Então raspar era o método preferido para se limpar por séculos. Vamos mergulhar no oceano mais uma vez. O peixe-bolha, que foi eleito o animal mais feio do mundo, na verdade não se parece com uma bolha gelatinosa em seu habitat natural. Nós só o vemos dessa forma por causa da descompressão extrema nas profundezas do oceano, a profundidades de 600 a 1,2 metros. A imensa pressão mantém seu corpo estruturado. É uma massa gelatinosa com osso e músculo mínimos, o que lhe permite flutuar, sem esforço, logo acima do fundo do mar, quando é trazido à superfície. A rápida mudança de pressão faz com que seu corpo desmorone na criatura caída e de aparência triste que vemos nas fotos. Então, estamos meio que fazendo bullying com um peixe por algo que não é culpa dele? Um último fato, para te deixar pensando. Você sabia que Cleópatra viveu mais perto, no tempo do primeiro iPhone, do que da construção da Grande Pirâmide de Gizé? A Grande Pirâmide foi construída por volta de 2560 A. Código Cleópatra viveu por volta de 30 A. Código. Isso é um intervalo de mais de 2.500 anos. O primeiro iPhone foi lançado em 2007. O que é pouco mais de 2.000 anos após a época de Cleópatra. É uma perspectiva alucinante sobre a história antiga. Tendemos a agrupar todas as coisas antigas, mas a extensão da civilização egípcia antiga, por si só, foi incrivelmente longa. O mundo é um lugar maravilhosamente estranho, cheio de histórias e fatos que desafiam nossa percepção da realidade. De planetas de diamante a guerras contra pássaros, a verdade é muitas vezes mais estranha que a ficção. Qual é o fato mais bizarro que você já ouviu? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu adoraria ler o que você tem a dizer. Obrigado por assistir, e se você gostou desta jornada pelo estranho, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais. Até a próxima!